Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, sétimo dia da final aqui do Magnus Carlsen Chess Tour entre Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura. Tivemos 3 dias aí com vitória para o Magnus Carlsen, 3 dias com vitória para o Nakamura, um match muito disputado e sétimo e último dia, portanto, vamos dar uma olhada nessa partida. Nakamura de brancas contra Magnus Carlsen, e o Nakamura abre aqui com o peão do rei E4. Magnus Carlsen responde com E5, temos cavalo em F3, cavalo C6, bispo B5, a abertura espanhola aqui pelo Hikaru Nakamura, e cavalo em F6 por Magnus Carlsen. Aqui a defesa Berlim, a tão jogada defesa Berlim atualmente. D3 aqui pelo Nakamura, bispo C5, bispo por C6, D por C6 e cavalo de bem em D2, né? Aqui não dá para pensar em ganhar peão, cavalo por E5, oba, lanche grátis. Não existe o lanche grátis, né? Aqui teria dama D4 com dupla ameaça do cavalo em F2, ganhando material aqui na posição, né? Pode pensar em jogar bispo E3, dama toma e aí tem garfo, né? Na verdade não funciona isso por conta de bispo B4, cheque. E depois de C3, dama por E4, com uma posição muito boa para as negras, né? Se capturar aqui o bispo, simplesmente bispo G4 aqui, e as pretas estão muito bem. Tudo bem, as brancas não ficam com uma peça a menos, mas ficam tomando um aperto danado, né? Dama C1, dama por G2, e eu não sei quanto a vocês, mas eu preferiria estar de negras numa partida assim, né? Por isso que aqui, então, o Nakamura não vai querer ganhar peão aqui. Ele precisa desenvolver peça, ele segue simplesmente com o cavalo de bem em D2. Temos roque aqui pelo Carlsen, H3 evitando a entrada de peças aqui na casa de G4. Cavalo D7 simplesmente, e agora cavalo C4 aqui pelo Nakamura. Temos A5 pelo Magnus Carlsen, G4, olha só o Nakamura já partindo para agressão na ala do rei, jogando sem dar roque. A partida seguiu com torre E8 e agora torre G1, olha só, colocando aí a torre na coluna G. A4, cavalo em E3 aqui pelo Nakamura, bispo por E3 e cavalo em F8 aqui pelo Magnus Carlsen. E o Nakamura segue expandindo aí na ala do rei com o lance H4. Temos dama D6 aqui pelo Magnus Carlsen, dama D2 e aqui C5. Então o Magnus Carlsen vai tentar expandir aí na ala da dama, vai tentar explorar que o Nakamura não deu roque, e o Nakamura, por sua vez, vai tentar esse ataque desenfreado aí na ala do rei. Vamos ver. Temos H5 aqui pelo Nakamura, B5 pelo Magnus Carlsen, cavalo H4, levando aí as peças para a ala do rei. Dama C6 e agora cavalo em F5. O cavalo do Kasparov, esse cavalo na casa de F5, um perigoso cavalo em F5. Temos C4 aqui pelo Magnus Carlsen, dama B4, A3, tentando estourar tudo na ala da dama, B3, C por D3 e Magnus Carlsen faz o lance dama C2, um lance que intimida, ataca aqui o peão, fica muito próximo do rei adversário, essa dama fica próxima da torre. A partida seguiu com H6, o Nakamura não quer nem saber, ele vai seguindo com o ataque aí para cima do rei do Magnus Carlsen. Temos G6 atacando o cavalo e agora a torre C1 atacando a dama. Dama por D3 aqui pelo Magnus Carlsen e agora torre em D1 atacando a dama mais uma vez, dama C2 e aqui, olha que legal essa manobra do Nakamura. Por que ele fez essa manobra para jogar cavalo G7, que é o lance que ele faz agora, e não fez isso antes? Por que ele não jogou aqui nessa posição, já jogou aqui o cavalo G7 para atacar a torre? É porque se ele tivesse jogado nessa posição cavalo G7, a torre foge. Ela tem fuga aqui para a casa de D8. Mas fazendo essa manobra, torre C1, dama por D3, torre D1, dama C2 e cavalo G7, o Nakamura foi bem esperto nessa manobra, porque agora essa torre não tem mais casa. Vejam só, E7 está dominado pela dama, E6 pelo cavalo e D8 pela torre. Muito legal a manobra do Nakamura, está na frente aí. A partida seguiu com bispo B7, o Magnus Carlsen vai tentando suas chances. Temos cavalo por E8, torre por E8 e agora F3. O Nakamura protege aqui o peão central. Dama por A2, o Magnus Carlsen é um jogador aí, claro, ele vai buscando aí suas chances, né? O melhor jogador do mundo, cria agora um peão passado, já avançado. A partida seguiu com torre D2 e agora dama B1 cheque. Rei em F2 e A2, o Magnus Carlsen deixa a dama, afinal de contas,
Se essa dama for capturada, o peão ganha uma torre e ainda promove, traz a dama de volta. Então aqui a partida seguiu com dama C3 pelo Nakamura, segurando a casa de promoção. Então são duas peças já segurando a casa de A1. Não dá pro Magnus Carlsen promover. E o Magnus Carlsen segue então com torre A8, tentando apoiar aí a promoção do peão. Mas depois aqui de torre por B1, A por B1 promovendo para a dama. Sim, é verdade, o Magnus Carlsen tem uma peça a mais. No entanto, Nakamura segue com dama por E5. E nessa posição, Magnus Carlsen analisa e decide abandonar aí a partida. Realmente uma posição aqui vitoriosa para o Nakamura. Não é à toa que esse é o 7º dia da final, né? Não é à toa que o match está empatado e o Nakamura agora na frente, porque Nakamura é um grande jogador aí, e principalmente de partidas mais rápidas. E aqui o Magnus Carlsen teve bastante dificuldade nessa partida. E aqui abandonou porque a ameaça aqui é checkmate, não tem como evitar, né? A dama não consegue voltar para ajudar, a dama não consegue dar cheque aqui no rei, né? A torre também está impotente. Ah, Rafael, mas tem cavalo E6. Parabéns, é verdade. Vamos analisar o que daria para jogar. Depois de cavalo E6, está segurando a casa de G7. Viria bispo D4, ameaçando a dama aqui em H8 com checkmate. E aqui não tem muito como escapar, né? Não dá para o cavalo capturar o bispo, senão o cavalo está liberando a casa de G7, a dama vai para G7 com checkmate. E se tentar fugir com o rei F8, né? Tentando disparar com o rei, simplesmente dama em H8, rei E7 e bispo em F6 entregaria checkmate. Olha que maravilha, né? Então realmente não tem como escapar, né? Vamos ver mais alguma coisa aqui, ao invés... depois de bispo D4, ao invés de rei F8, jogar um F6 aqui para ganhar a casa de F7. Aqui não adianta porque cai o cavalo, né? Dama por E6, rei F8 e bispo C5 também nessa linha, levando checkmate. Então não tem jeito, a posição ela é vencedora mesmo, né? Por isso que aqui, depois de dama por E5, o Magnus Carlsen aí abandonou a partida. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, né? 98,3% de precisão aqui para o Hikaru Nakamura, 84,4% de precisão para Magnus Carlsen. Nakamura foi mais preciso, né? Aqui a gente viu uma partida bem equilibrada e aqui já começam os altos e baixos e tudo mais. O tempo vai ficando escasso, né? Vai ficando curto e aí vão ocorrendo erros e tudo mais. Mesmo assim, uma precisão altíssima aqui do Nakamura mereceu a vitória. Vamos voltar aqui no tabuleiro, tentar entender algumas coisas. Como é que o Magnus Carlsen ficou tão mal, né? Como é que ele ficou tão mal? Mas aqui o problema eu acho que foi dama por D3, né? Vamos voltar aqui, ó. Quando ele faz dama por D3, o Nakamura espertamente, né, um jogador experiente, vem com torre D1, não apenas atacando a dama, mas tirando a casa de D8, já preparando o cavalo G7. Aqui talvez dama por A2 pudesse ser considerado com uma continuação diferente aqui, né? Provavelmente aqui cavalo E7 do Nakamura viria, e depois de rei H8, cavalo D5, dama B2, por exemplo, cavalo aqui por C7. De qualquer maneira, né, o Magnus Carlsen tem problemas nesse tipo de continuação. Mas ele poderia tentar confundir aqui o Nakamura e complicar tudo com um lance, por exemplo, como bispo por G4. Então aqui seria uma possibilidade, né? Aqui se torre por G4 tá vindo A2 e aí com uma torre só cobrindo na fileira do fundo, as brancas têm, as pretas conseguem igualdade. Tá? Então aqui o melhor que as brancas poderiam tentar fazer seria dama D2, tentando trocar as damas. E aí depois de torre de E em C8, por exemplo, poderia seguir com torre por G4, agora sim. Torre por C7, por exemplo, torre por C7, dama B1, cheque. A torre volta para C1, A2, com aquela ideia, né, de proteger a dama e ganhar a torre. E depois de rei E2, por exemplo, dama por C1, dama por C1, A1 promovendo para a dama, dama por A1 e torre por A1. Nessa variante, a gente tem um final com material equilibrado. Ainda assim, não seria um final fácil para Magnus Carlsen, porque esse peão em H6 é um caroço, né? Ele incomoda demais, né? O rei aqui tem dificuldade de jogar, existem ameaças de checkmate na fileira do fundo e tudo mais, né? Então seria um pouco mais difícil de jogar de negras, mas perfeitamente jogável, tá? Então aqui o Magnus Carlsen, acredito que tenha sido esse o único problema, né? Aqui o principal talvez problema do
do Magnus Carlsen ter feito dama por D3 e teve essa malandragem aí do Nakamura de torre D1 seguido de cavalo G7. Então, mais uma vez, repetindo, dama aqui por A2. Vamos aqui mais uma vez passar rapidamente. A gente poderia ter uma continuação bastante complexa, né? Bastante complicada, mas com chances de igualdade, ou pelo menos tentar aí esse final aí para as negras, né? Mas não deu. Nakamura tá jogando muito, tá na frente e a gente segue aí para saber quem vai levar o título aí do Chess Tour aí do Magnus Carlsen, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!